Olá a todos, tudo bem com vocês? O meu nome é Isaac e hoje eu vou estar ministrando, para vocês aqui uma parte do trabalho, de educação para a diversidade e vou falar um pouco sobre a Lei 10.639, que foi instituída em 2003, tá? E antes disso, eu vou passar uma musiquinha para vocês porque tem a ver com a cultura africana, entendeu? Com os povos afro-brasileiros. Então, eu quero passar essa música e vocês ouçam um pouquinho e vocês levem, o pensamento de vocês, entendeu? Às savanas, entendeu? Ao povo africano, que é muito importante isso para mim e também para você que está assistindo essa apresentação. É uma música africana também, tá, gente? As mulheres negras que enfrentam todos os dias, passando por lutas, por angústias, tentando serem reconhecidos, as pessoas que sofrem preconceito. Sinta-se o poder dessa música. O empoderamento feminino, negro, afro. As mulheres negras, todos nós somos iguais. Ninguém é diferente de ninguém. Todos nós temos os mesmos direitos. Somos capazes de transformar o mundo. Você também pode fazer parte dessa luta. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final. Então, vamos lá. É o seguinte, como todos sabem, antigamente, os negros eles eram trazidos, em embarcações da África para o Brasil para serem escravos e eram tratados das piores formas possíveis. Porém, ainda hoje, os negros passam por racismo, por termos pejorativos, entre outras coisas, faltas de oportunidades por serem negros e até por falta de estudar também, não teve oportunidades de estudo, mas hoje veio uma lei, essa lei 10.639 de 2003, que ela altera as bases diretrizes da educação, e passa a incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática, de história e da cultura afro-brasileira e africana. Então, gente, é o seguinte, muitas pessoas, podem achar que a África é um país não, perdão, é um continente, pobre. E esse é o problema também, que os africanos falam, tem amigos africanos, aí eles falam que ficam bravos porque muita gente confunde a África com o país. Mas, gente, a África é um continente, tá? E são divididos em províncias. E aí, gente, lá não tem estados, são províncias, países lá são chamados de províncias. Então, gente, é o seguinte, a África é igual ao Brasil, tem lugares perigosos? Tem. Tem lugares pobres, favelas?
também tem. Do modo deles, mas tem. Tem lugares ricos? Também tem. Então, a oportunidade, gente, estão para todos, tá? Então, pessoal, o que acontece aqui? Com a implantação dessa lei, né, o que acontece? A lei, ela cita, né, que as escolas, né, porque assim, como eu disse para vocês lá no começo, os negros, né, os africanos, que habitam o Brasil, eles lutaram, entendeu? E assim, são vítimas de racismo, são mortos. Então é o seguinte, a gente, né, o indivíduo, dentro da sua formação, sendo ela econômica, política, ela tem que ter, tá? Essa lei vem abrangendo, dizendo que a sociedade, seja na forma de história, de atividades, a cultura afro, ela, ela tem que estar ligada à história do povo, porque, querendo ou não, né, nós temos muitos traços afrodescendentes. Então, nós temos, né, que, de alguma forma, enquanto profissionais, instruir aos alunos para que aquilo seja conveniente, né, com a realidade dele. Ou seja, essa lei, né, já no parágrafo 1º, né, ela cita que o conteúdo programático incluirá a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica, política, pertinente à história do Brasil. Então é bem claro, né, essa parte, esse parágrafo aí dessa lei, né, 10.639. E aí, gente, aqui a gente tem, né, a continuação da lei, né, que está estabelecido, né, nas diretrizes curriculares nacionais, né, que as relações, né, étnicos racionais têm que ser, né, realizadas através do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né? Isso foi uma lei, né, que surgiu em 2004, né, que determina que na base das diretrizes curriculares nacionais deve conter, né, o assunto das relações étnico-raciais, tá? E aí é o seguinte, essa lei dá autonomia, entendeu? Para que os professores eles possam se munir de orientações, né, de como trabalhar a parte cultural, né, afro-brasileira dentro das escolas, né, e dentro da sala de aula. Então isso foi muito importante porque envolveu os professores afro, né, e não só afro, gente. Como a gente está tratando aqui de diversidade cultural, nós temos os indígenas, nós temos e assim, ao meu ponto de vista, vamos falar bem franco. Quando nós falamos de diversidade cultural, a gente não está falando só de cultura afro. A gente está falando da cultura indígena, a gente está falando da cultura sulista, nordestina, porque assim, o Brasil tem uma gama de cultura. Então, essa lei abrange tudo isso, tá? Eu vou estar explicando para vocês mais para frente. E aqui a gente vai falar agora, né, sobre práticas pedagógicas, a diversidade cultural na sala de aula. Então, logo que a escola, né, logo que a lei 10.639, ela dá, e a de 2004, ela dá autonomia para que os professores, os docentes, eles possam, através, né, de práticas pedagógicas, pegar e introduzir a diversidade cultural nas salas, né, os professores começaram a trabalhar. Então, eles criaram trabalhos pedagógicos e no vídeo que a gente assiste, né, os professores lá, eles falam, né, que os alunos, eles descobrem os seus valores, eles puxam, né, através dos seus ancestrais lá, as raízes. Então,
por exemplo, os índios. Os índios têm muitos costumes e têm uma riqueza farta de conhecimento. Então, inclusive uma professora fala que antigamente, né, ela era professor, ela era, existiam poucos médicos, então elas eram raizeiras, curandeiras. Então isso foi cultura, né, e conhecimento adquirido através de gerações indígenas. Então isso é uma cultura que ela herdou, né, e que hoje passam para os seus alunos. Lá é o que conta o vídeo. Então as escolas desenvolveram, né, e desenvolvem nos dias de hoje vários projetos, né, relacionados às culturas, arte e lazer. E também não podia ser diferente, né, na parte, né, que da música e capoeira. No texto lá no vídeo que o professor manda, né, eles aprendem, né, as músicas, né, eles utilizam a flauta doce como o instrumento base, tá? E no vídeo eles aprendem músicas regionais eruditas. E uma música que eu gosto muito de tocar, né, e chama minha atenção, é a música da Asa Branca. Quando olhei a terra dentro. É muito bacana. Então, assim, gente, a música ela é um fator extremamente importante, porque ó, na cultura afro-brasileira nós temos até as religiões, né, que praticam esse tipo de música, por exemplo, na candomblé, na religião bandista. Então, é o seguinte, lá usa muito esses atabaque, esses instrumentos de percussão, né? E nós também temos a capoeira. Então, assim, a capoeira o professor fala, né, que ela transforma e molda o indivíduo. Então, eles aprendem, né, a serem mais educados, ter uma educação melhor através disso. Então, gente, é o seguinte, a música ela envolve o indivíduo e ele se torna, tanto na capoeira, tanto na música, eles se tornam pessoas melhores, porque eles têm algo que motivam eles e que eles gostam. A capoeira ela é muito antiga, entendeu? Então, assim, os africanos vinham, eles eram escravos, e a forma como eles passavam o tempo, quando não tinha nada para fazer, quando não estava na senzala, alguma coisa assim, escondidos ou nos quilombos, né? Era uma forma de luta, né? Hoje a gente não pode lutar, né? Porque senão o professor expulsa a gente onde a gente está aprendendo a capoeira. Mas antigamente o povo lá, eles usavam a capoeira para se defender, tá, gente? Mas fala sério, vocês não vão ficar fazendo capoeira não, viu? Então, assim, não pra lutar, tá, gente? Então, assim, gente, a música é um traço muito forte das raízes, entendeu? Tanto indígena quanto, por exemplo, no Pará nós temos o carimbó, nós temos o baião, o shot, nós temos o fado, que são várias culturas. Nós temos também aqui, né, a história, o ludismo e as produções de murais. Então, o que acontece? No vídeo também fala, né, esses são algumas práticas pedagógicas também, né? Por exemplo, a professora ensinava aos meninos na alfabetização, ela contava historinhas e ela fazia, né, escreviam histórias, né, ela fazia a composição e ela criava cenários e tal. E aí é o seguinte, as histórias, né, eram relacionadas ao povo afro, aos índios, né? Tem a musiquinha lá que também fala 1, 2, 3 idiozinhos, 4, 5, 6 idiozinhos. Todo mundo, né, alguma vez no ensino fundamental cantou essa musiquinha. Então, querendo ou não, essa é uma forma lúdica, né, que traz a atenção da criança. Então, ela busca, né, ali viver a ancestralidade. Por exemplo, antigamente os índios eles iam nas canoas, atravessavam rios, tal, e lutavam contra jacarés. Claro que isso acontece, gente. Então, a professora buscava, né, através das histórias e desses contos, né, buscar a ancestralidade de forma com que o indivíduo fizesse parte daquilo e ele se sentisse também, sabe, empoderado em dizer, eu me sinto igual um afro. Então, com isso, ela juntou com outras professoras para fazer projetos. Então, elas produziam, né, cartazes, murais, e eram muito lindos. E aí, elas usavam também o ludismo, né, que até a professora lá cita num vídeo,
que as crianças brincavam de escravo de Jó, mas aí ela perguntava, mas por que a brincadeira chama escravo de Jó? Né? Que a musiquinha lá, escravo de Jó, jogavam caxingar. Então, assim, era uma brincadeira que eles faziam também no quilombo, né? E que era muito interessante. E aqui tá as imagens, né, gente? Eu não estou falando das imagens, porque elas, por si só, elas são autoexplicativas. E aí, ó, tem a professora aí, ó, contando as histórias, tal, de como era, tem a brincadeira do escravo de Jó, entre outras coisas. A gente tem, né, por fim, né, que o vídeo fala sobre a alimentação e o documentário. A alimentação, a professora, né, todos vocês sabem que em vários locais nós temos as escolas, né, e nós temos as hortas, as famosas hortas comunitárias. Então, essas hortas comunitárias, né, nós tínhamos lá, a professora explica, né, que ela fez o projeto e do projeto surgiu a ideia, né, de criar um projeto de sopa. E ela criou a sopa dos 10 idiozinhos. Então, foi um projeto muito bacana, a qual ela trouxe a cultura indígena, né, para os alunos. E aí criou essa sopa dos 10 idiozinhos. E os documentários eram que os alunos do EJA, assim, todos nós, né, alguma vez na vida a gente sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa ruim por a gente ser negro, ou por a gente ter o cabelo afro, alguma coisa assim, entendeu? E talvez até perdemos oportunidades. Então, a gente, né, lá no vídeo, eles pegavam e escreviam, né? Eles faziam os comentários, criavam os documentários e depois escreviam em redação tal, e aí eles transcreviam também essa parte em teatro. Então, gente, é o seguinte, o teatro é uma coisa muito bonita. Por quê? Porque é ali onde as pessoas vão usar os textos que foram produzidos, que foram produzidos também os murais, e aqui eles vão fazer o teatro, tá? E aí, gente, é uma coisa muito engraçada, assim, muito tranquila. Hoje em dia sim, mas antigamente, né, os indígenas não usavam tantas roupas, né? Hoje em dia tem tribos ainda que não vestem roupas, né? E os africanos, eles são conhecidos, né, por vestirem roupas muito coloridas e fortes nas cores, tá? Pessoal, então ficou bem, né, explicado, acredito eu, que a gente, né, através da Lei 10.639, a gente tem aí, né, diversas práticas pedagógicas, né, e que nós, enquanto professores, nós conseguimos, né, envolver o nosso aluno, o nosso discente, né, nessas lindas histórias, né, por exemplo, nós temos diversas armas, né, para trazer os discentes, né, à realidade afro. A gente tem a música, temos a capoeira, temos a leitura, temos o teatro, nós temos os documentários, nós temos a alimentação, né? As culturas elas estão, né, nessas práticas, né, pedagógicas. A gente pode implantar, entendeu, a diversidade cultural nessas práticas pedagógicas. E para finalizar, uma amiga minha pegou e mandou eu procurar umas músicas, né, bacanas da África, e eu vou terminar esse vídeo, né, com um pedacinho da música que se chama Sete Sete e Rosa, né, que é uma música angolana. E é o seguinte, gente, nunca se esqueçam, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Dia 20 foi o dia de combate mundial contra o bullying. Então, é importante, né, nós sabermos que seja negro, seja branco, seja pardo, seja indígena, seja alemão, seja russo, todos nós somos iguais e todos nós temos os mesmos direitos, nós temos, entendeu, as mesmas histórias. Podemos ter histórias diferentes? Podemos, mas nós temos uma história. E não cabe a nós destruirmos a história de ninguém. Então, mesmo que tenha a lei para amparar,
façamos nossa parte, vamos lutar juntos para que um dia nós possamos, né, andar de braços dados e todo mundo com as mesmas oportunidades. Então, a todos um abraço e essa foi a apresentação do meu trabalho. Muito obrigado a todos e um abração.